Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia de lives especiais aqui do nosso lançamento oficial da Orange Door Academy, a nossa escola para dar o upgrade na sua carreira de TI. Hoje nós estamos aqui com dois super convidados, o Alberto, nosso grande fundador da Orange Door, e global, e o nosso amigo Fábio Daniel, que aceitou carinhosamente aí o nosso convite para esse bate-papo. Bem-vindo, Fábio. Seja muito bem-vindo nesse bate-papo. É um prazer e uma honra estar aqui com você nessa noite. Se você pudesse se apresentar aí para o pessoal te conhecer. Muito bom. Muito prazer estar aqui com vocês, Silvana e Alberto. Todos são muito bem-vindos. Eu acho que tem um assunto assim super interessante e uma oportunidade enorme para muitas pessoas hoje em dia. Eu trabalho na área de tecnologia há mais de 30 anos. Eu fui cliente, fui fornecedor, sou fornecedor, e fui diretor de grandes empresas no Brasil, no México e nos Estados Unidos, na empresas de tecnologia. Já liderei mais de 10 mil pessoas no transcurso da minha carreira e já fiz projetos por mais de 300 milhões de dólares no transcurso da carreira também. Então, conheço um pouco desse negócio. Trabalhei no continente americano em todos os lados, né? Trabalhei também, fiz projetos na Europa, na Ásia. Trabalhei muito com empresas da Índia. Os últimos 10 anos eu trabalhei com empresas da Índia. Então, a gente aprende muito, né? Já vemos vários modelos, né? O modelo local, o modelo nearshore, sameshore, offshore e best shore, né? Então, existe muita oportunidade, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente quer transmitir é o tamanho da oportunidade, né? Eu me sinto com a autoridade de falar da oportunidade porque eu vivi esse processo, né? Aos 26 anos, eu saí do Brasil, né? Fui para Nova York num projeto, depois fiquei morando nos Estados Unidos por 7 anos, depois fui para o México, aí fiquei 5 anos no México, aí voltei para os Estados Unidos, aí voltei para o México, aí voltei para o Brasil. Ou seja, passei bastante aí no nosso continente americano, né? Então, assim, só para dar uma ideia para a audiência, né? Hoje em dia, nos Estados Unidos, só no LinkedIn, tá? Só no LinkedIn, é uma fonte de informação relativo a vagas abertas nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos tem aproximadamente 8 milhões de vagas de TI abertas, né? Então, existe uma oportunidade enorme. Hoje existem certos desafios que a Índia está enfrentando. Os custos da Índia estão subindo, a rotação está subindo também. Então, a América Latina, eu costumo dizer, Silvana, que ela tem 3 vantagens, né? É que nem a parte de bens imóveis, que é localização, localização e localização, né? São as 3 vantagens da América Latina, porque a gente está no mesmo fuso horário, está muito mais próximo dos Estados Unidos do que a Índia, né? E não só próximo fisicamente, mas também culturalmente. Eu acho que tem muitas coisas mais em comum da cultura da América Latina com os Estados Unidos que com a Índia, né? E a Índia foi capaz de fazer tudo o que fez, né? Na Índia, eu acho que hoje em dia é uma indústria de como quase 200 bilhões de dólares, a indústria de serviços, só de serviços na Índia, né? Serviços de tecnologia. Então, se a Índia conseguiu fazer, tendo tanta coisa em contra, né? A Índia, eles têm uma coisa muito boa, que eles valorizam muito a educação e eles tratam o trabalho com muita seriedade, né? Mas, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, pois falar inglês com a turma da Índia não é a coisa mais fácil do mundo, né?
eles aprendem inglês muito bem, mas eles têm um sotaque forte, né? E está longe, né? Você, para viajar para a Índia, você tem um assunto de uma semana. Assim, ir para a Índia e ficar menos de uma semana, não tem condição. Ó, chegou uma perguntinha aqui, Fábio. Fala. Você interagir com a galera aqui. Ó. Isso. Qual a melhor estratégia e a preparação que tem que adquirir para trabalhar em outro país? Exatamente. Excelente pergunta. Botou a bola na frente do gol. Pergunta do Marcos. Hã? Pergunta do Marcos. Então, muito bem, Marcos. Marcos, existem 3 aspectos dessa preparação. O primeiro aspecto, e fundamental, é o idioma, o inglês, né? Muita gente diz que fala inglês, mas quando você conduz uma reunião em inglês, e você entende os compromissos estabelecidos, você sabe como conduzir uma reunião, aí você pode dizer que você fala inglês, porque a maioria das pessoas tem uma dificuldade com isso, né? Aí tem uma história curiosa, né? Porque eu fui diretor-geral, eu abri a operação da Wipro na América Latina. E mesmo para mim, que eu tinha um entendimento bom, um inglês muito bom, eu tinha morado 23 anos fora do Brasil, e tinha reuniões que eu não entendia o que eles falavam, os indianos. Então, o que eu fazia? Às vezes, quando eu não entendia, eu tinha dúvida se eu entendia ou não, eu pedia que eles mandarem por e-mail. Eu vou mandar por e-mail para vocês o que eu entendi dos acordos. E se eu não tinha entendido nada, eu pedia para eles mandarem por e-mail para mim quais eram os acordos. Porque você não pode sair de uma reunião e ficar na ambiguidade se você entendeu ou não entendeu o que tem que ser feito, né? Porque nas reuniões se fazem acordos e compromissos. E esses acordos e compromissos têm que ser cumpridos. E, claro, se você não entendeu o que foi falado, está complicado você cumprir esses compromissos. Então, o primeiro tema é o inglês, né? O segundo tema, eu digo que é a cultura, né? O que quer dizer com a cultura? Se você tem um call às 7h30, o call é 7h30. Não é 7h35, não é 7h40, é 7h30. Você entra no call 5 minutos antes das 7h30. Entendeu? Porque a tolerância a não cumprir com isso é muito baixa, né? Não existe muita tolerância e pega mal, sobretudo se você está como provedor a um cliente, né? Então, assim, horários é um assunto muito fundamental. A assertividade, né? Ser assertivo, né? Não sei se fica claro o que significa ser assertivo. Você objetividade, né? Hã? Objetividade. Objetividade e confiança, né? Porque você pode, numa conversação, você pode ser submisso, né? Ou você pode ser agressivo, né? Assertivo é o meio, entendeu? Onde você é capaz de comunicar as ideias, de se posicionar com firmeza. Por exemplo, se te fazem uma pergunta que você não sabe a resposta, você tem que deixar claro, ó, eu não entendi a pergunta, eu quero entender primeiro a pergunta para saber como eu respondo. E se você não sabe a resposta, deixar claro, eu não sei, mas eu vou investigar e eu te dou um retorno, né? Isso é uma postura assertiva. Entendeu? Outro assunto é cumprir os compromissos. Eu acho que cumprir compromisso é uma coisa básica, né? Que é esperada. E é entendível quando não é possível cumprir esse compromisso. Mas, por exemplo, na América Latina, no Brasil, existe uma tendência de como que não querer falar nada até a última hora. E aí, depois que você já não cumpriu, aí você fala, ó, não vai dar. Não vai, deu, né? Porque já não deu, né? Então, quando você vê que não vai dar, avisar antes, entendeu? Porque se você avisa antes, não é ideal, mas it's okay, né? Agora, o outro assunto é a transparência, né? Ter transparência, né? Você está fazendo um projeto, estamos dentro da data, vamos alcançar o objetivo.
e administrar essa expectativa, né? Eu acho que a administração de expectativa é uma das coisas mais importantes do ponto de vista de relacionamento com o cliente. E, por último, a comunicação, né? Tem que existir muita comunicação, né? Porque se não existe transparência, não existe comunicação, o que vai acontecer é que vai gerar desconfiança, vai gerar dúvida, né? Então, quando falta informação, falta transparência e falta comunicação, começa a haver dúvidas, desconfianças, e aí é onde as coisas começam a se complicar. Então, eu falei primeiro o idioma, o segundo, a cultura e a postura, né? E terceiro, o grau de especialização, né? A gente estava conversando aqui e no Brasil existe o mercado muitas vezes exige do profissional mudar de tecnologias, né? Por exemplo, hoje eu estou trabalhando desenvolvendo em .NET, amanhã eu estou em Java, depois da manhã eu estou em outra coisa, né? E isso é muito versátil do ponto de vista do talento brasileiro e da América Latina em geral, que é uma coisa positiva, essa versatilidade, essa capacidade de aprender. Mas o risco é que você não tenha profundidade, né? Então, aí, nas entrevistas técnicas com as pessoas especializadas, nos Estados Unidos, quando a pessoa é especializada numa área, ela é super especializada, né? Ela tem não só domínio para fazer as coisas, mas ela tem domínio para explicar, para comunicar o que ela sabe, né? Muitas vezes já tive muitas experiências onde as pessoas sabem fazer, mas não sabem comunicar o conhecimento, né? Então, eu acho que... E aí, esse conhecimento tem duas vertentes, né? A parte, digamos, tecnológica, e hoje em dia o que está pegando muito valor é o conhecimento eles chamam de SME, né? Subject Matter Expertise, o conhecimento vertical, né? Realmente conhecer, por exemplo, você vai fazer um projeto de cadeia de abastecimento, se você sabe de cadeia de abastecimento, você é visto diferente, você é visto como não só uma pessoa técnica, mas uma pessoa que ajuda a pensar soluções de negócio. Senão, você simplesmente recebe a demanda e executa. Você não ajuda a pensar. Então, a parte de ser, digamos, ter conhecimento dos domínios verticais, além do tecnológico, também é muito valorizado, né? Então, por exemplo, eu trabalhei muito tempo, inicialmente na parte tecnológica, mas depois eu trabalhei muito tempo na indústria da logística. Então, eu adquiri um conhecimento de logística e de como aplicar tecnologia para resolver problemas de logística. Isso é muito valorizado, né? Então, isso são algumas coisas relativas à parte profissional. Uma coisa é você atender o mercado global de TI, você morando no Brasil. Agora, uma outra coisa diferente é se você vai morar em outro país, né? Aí você pode ser assunto de outra live, porque é um assunto bem amplo, né? Porque requer toda uma adaptação ao novo meio, né? Que é uma coisa que eu recomendo que as pessoas, durante a vida profissional deles, eles façam isso, né? E é exatamente o que o Alberto fez, e eu aplaudo isso, porque a gente fala muito lá com o Paulo, né, Silvana, que a ambiência muda muita coisa, né? É mais forte que tudo, que a disciplina é mais forte que tudo, a E ambiência. nem, né? Por exemplo, o latino-americano, ele tem fama de ser meio enrolador, né? Não muito formal e tal. Mas você vê os latino-americanos que moram nos Estados Unidos, os caras são formalíssimos. Todo mundo alinhadinho, entendeu? Por quê? Pela ambiência, entendeu? Então... Você percebe que o Alberto está mais alinhado do que eu, por exemplo. 6 meses nos Estados Unidos, a gente já descolou. Então, isso aí são algumas áreas. Não sei se
não sei se tem mais, não sei se ficou claro, ao menos do ponto de vista geral, os 3 pontos, né? Com certeza, Comentei. mas o próprio Marcos pode nos dizer aqui se você respondeu. E eu já tenho uma nova pergunta aqui, que é do Eric Proença. Ele fez uma pergunta super inteligente do meu ponto de vista aqui, de leiga, mas eu achei muito interessante o que ele trouxe. Quando falamos de mercados internacionais, Fábio, front, back ou middleware fazem a diferença? Existe uma ferramenta ou linguagem que facilite o acesso ao mercado internacional? Definitivamente existem. Na verdade, é que nesses 8 milhões de vagas que existem, existe vaga para todo tipo de perfil, né? Por exemplo, somente de MuleSoft, né? Que no Brasil, se eu entro no LinkedIn e eu busco vagas de MuleSoft, acho que tem 184, se não me engano, tá? De MuleSoft nos Estados Unidos tem 10.474, uma coisa assim, tá? Assim, 60 vezes mais vagas nos Estados Unidos comparado com o Brasil. Então, a verdade é que toda tecnologia, claro que eu não recomendaria que alguém fosse se especializar em COBOL para ir para os Estados Unidos, né? Eu acho que existem tecnologias como MuleSoft, como Salesforce, como SAP, como ciência de dados, Python, tudo como é que chama? Cloud, né? A parte de nuvem, né? Tanto de AWS, como de Google, como de Microsoft. Tudo isso são tecnologias que têm uma demanda enorme, né? A gente estava falando, né, antes do call, de Salesforce, tem uma demanda, vagas abertas nos Estados Unidos, no LinkedIn, de 117 mil vagas, né? Só. Então, existe muita. Tecnologias como MuleSoft, o interessante é que, por exemplo, Java, né? Java existe acho que tem 1 milhão de vagas nos Estados Unidos. Mas é uma coisa já mais commodity, né? Uma coisa mais comoditizada. Então, uma ferramenta, uma plataforma como o MuleSoft, ou ciência de dados, ou coisas mais de ponta, eles têm uma diferenciação, e essa diferenciação também se reflete na remuneração, né? Então, isso é um ponto importante, e eu acho que se existe alguma pergunta específica, seria interessante, por exemplo, as pessoas que têm dúvidas, seria importante ter o perfil delas, porque baseado no perfil delas, poderíamos sugerir, tipo, ó, no teu perfil, o teu segmento, a tua evolução, talvez mais fácil seria em algum desses 3 caminhos, né? Eu acho que é uma resposta, não existe uma resposta genérica. Eu acho que teria que haver um melhor entendimento do perfil da pessoa para poder dar essa resposta. Mas, em linhas gerais, é o que eu falei, né? E isso não está limitado, assim, eu acho que é bem importante ressaltar que uma das coisas que as pessoas têm uma crença equivocada é que precisa ter estudado tecnologia ou ciência da computação para estar nesse meio, né? Só como exemplo, eu estudei engenharia mecânica, né? Eu não estudei ciência da computação, e eu fiz um mestrado em ciência da computação, mas eu já trabalhava nos Estados Unidos, faziam já 5 anos que eu trabalhava aqui, já tinha quase 10 anos de experiência. Então, o importante é realmente, é o que eu falei, o idioma, a cultura e a postura e a especialização, entendeu? Porque se você conhece bem o que você está fazendo de tecnologia, você vai ser respeitado. Ninguém vai te perguntar, e cadê o teu diploma? E, Fábio, uma pergunta. Como que isso é visto nos mercados internacionais? A gente, na Orange, percebe exatamente esse movimento que você comenta aí de profissionais de todas as áreas, né, fazendo a migração aí para a tecnologia, justamente por conta dessa demanda. Boa parte
dos projetos permeia a tecnologia, então mesmo a pessoa não sendo de tecnologia, ela já tem vivência, já tem ali uma familiaridade, acaba gostando e deseja ingressar de maneira estruturada dentro de algum setor. Como que você enxerga isso nos mercados internacionais? É bem visto? Tem alguma barreira adicional? Roberto, assim, eu não lembro de muitas situações onde alguém tenha me negado um candidato por ele não ter uma formação na área de tecnologia. Eu já vi milhares de candidatos serem negados porque não têm a proficiência na tecnologia. Exatamente. Entendeu? Então, realmente é importante que você domine o que você fala que você vai trabalhar. Tem que dominar. E a exigência de dominar no mercado global é muito superior à exigência que você pode ter no Brasil. Esse é o ponto. Eu vejo muito positivo isso, né? Eu entendo que, inclusive, os profissionais que desejam fazer a transição ou até estar dentro de alguma área da TI, quer se atualizar, ser inserido num novo mercado, a linha de se especializar, né? Uma grande conversa sempre. Eu me mantenho generalista, sei um pouquinho de tudo, ou vou a fundo. Acho que minha opinião todo mundo já sabe, mas queria ouvir o que você enxerga dessa... acredito até porque em momentos antigos a gente tinha um limite de carreira, né? Então o profissional chegava num determinado patamar, acabava indo para a gestão, tirava o pé do lado técnico. Hoje a gente já vê as empresas adotando carreira Y, né? Esses níveis de especialidade que dão salários tão altos quanto executivos e acaba favorecendo. Como que você enxerga isso, Fábio? Generalista? Eu acho assim. Imagina que existem dois círculos que se cruzam, né? Um círculo, vamos chamá-lo de tecnologia, e o outro círculo de negócio, tá? Então, você tem papéis que podem estar em diferentes lugares, em diferentes posicionamentos nesses dois círculos que se cruzam, né? Então, eu acho que você pode ter realmente alguém que sabe muito de negócio e não sabe muito de tecnologia, né? Pode ter, mas tem que ser muito especialista no negócio, tem que conhecer processo, tem que saber ser o cara, né? E você tem pessoas que são, a nível de tecnologia, hiper especializadas, não? Assim, escovador de bit, né, como diz o outro, né? E você tem uma massa crítica de pessoas que estão no meio, né? E eles vai ter o cara que digamos, está mais para o papel de analista, mas ele tem que saber de técnico, e tem o cara que é de técnico, mas ele tem que saber algo de negócio e de comunicação. Porque, assim, o processo de desenvolvimento de software, Alberto, eu vejo como um processo de refinamento constante, né? E é um processo que envolve muitas diferentes papéis e tem que existir comunicação entre os diferentes atores, né? E para haver de comunicação tem que existir uma linguagem compartilhada, né? Porque senão você vai ter problemas de telefone sem fio, né? Porque a maioria dos problemas que existem nos projetos de tecnológicos, de software, é um problema de comunicação. Não entendeu o requerimento, não entendeu a especificação. Não é técnico, né? Os problemas em geral, geralmente não são técnicos, né? Muito é problema de comunicação com o cliente e entre os atores que estão executando o projeto, né? Isso aí é o que a gente vê, né? Porque você precisa de ter essa variedade, né? Porque talvez o cara que sabe muito de negócio está no cliente, entendeu? É o cara do cliente, né? Mas existe essa variedade de atores no processo e você tem que lidar com essa variedade.
né? Então, aí, o que faz possível lidar com a variedade é justamente a comunicação, né? Criar uma linguagem comum que permite essa troca, esse refinamento constante, né? Porque existia um grande, digamos, foi um grande educador e um grande pensador da tecnologia nos Estados Unidos que chamava James Martin. Ele foi um dos precursores da parte da engenharia da informação. E ele dizia que é um processo iterativo de transformar, de pegar a realidade. Na realidade, você tem o quê? Você tem duas coisas, principalmente. Você tem ações, atividades, e você tem coisas. Não? Coisas executam ações ou coisas recebem ações, né? E se você construir software é essencialmente você passar por um processo de refinamento dessas atividades e dessas coisas. Atividades se transformam em programas e coisas se transformam em base de dados, né? Assim, de uma forma muito simplista, né? Mas eu acho que é muito verdade. Você vai um processo iterativo, né? E que você vai refinando essa comunicação, essa informação, né? Chegando na especificidade, né? Porque muitas vezes a pessoa, digamos, de negócio muito acima, não pensa no nível de detalhe que é necessário para poder fazer as coisas funcionarem no software, né? Então, inclusive, as pessoas não têm o mesmo modelo de pensamento, né? O cara que faz programação tem que ser um cara orientado ao detalhe, ele tem que questionar, e esse caso, e aquele caso, né? Porque existem um sem número de condições, né? O cara de negócios vai te dar o happy path, né? Vai te dar o caminho feliz, né? Mas se não existir um processo de análise e confrontação, pois vai ficar muitas coisas abertas, né? Temos mais uma pergunta aqui do Renato. Ele diz que pretende cursar o curso para aprender Mulisoft e, agregado a isso, quais outros conhecimentos devemos buscar para estarmos inseridos neste mercado? Aí, Alberto, seria interessante o teu comentário aí, porque você é o especialista no MuleSoft. Comentar, eu vejo com uma importância muito grande o que a gente conversa muito aí como soft skills, né? Então, são habilidades que vão muito de encontro ao que você comenta, Fábio, de boa comunicação, de postura, passar segurança para o cliente. Eu costumo brincar muito com os colegas de trabalho que a gente tem um papel muito similar a um médico, né, onde a gente precisa ouvir o paciente, no caso, o nosso cliente ali que está precisando do software para resolver a sua dor, e entender com todos os detalhes. Não adianta uma visão muito superficial, a gente tem que entender no nível máximo de detalhe, né? A primeira coisa que o médico faz quando você chega, ele pede uma bateria de exames, que antes dele se manifestar qualquer opinião, ele quer se certificar de todos os dados confiáveis, né? E nós, na área de TI, temos que ter a mesma postura, de buscar esse entendimento, cercar todas as possibilidades e com isso ter a assertividade. Então, eu vejo esse tipo de soft skill, de habilidade de comunicar, habilidade de entender as necessidades, de simplificar, né, de repente, temas complexos, saber sequenciar e endereçar cada iniciativa, é muito importante, né? A jornada Mulisoft, ela traz toda a carga técnica, né? Então, ela consegue entregar para você aquele conhecimento técnico no nível máximo de detalhe para você conseguir desenvolver as atividades. Para você conseguir transformar isso em um bom trabalho, eu vejo que é muito relevante, né? Desenvolver esses soft skills. Eu gostaria de acrescentar aqui que, além desses soft skills,
pensando na minha visão como alguém que demandava TI, né, dentro de uma área estratégica de um grande banco, né, para a gente, uma visão da área de TI, de Customer Experience, uma visão de CX, ela é fundamental, que vai ter uma consequência na comunicação, mas que essa visão de Customer Experience, essa visão sob o olhar técnico de que a experiência do cliente é o que é o foco final, ela é muito importante. Eu acho que isso que trouxe, né, como eu conheço o Alberto há muitos anos, ele sempre teve muito foco nisso, e isso foi um grande diferencial na carreira dele, no meu ponto de vista, olhando de fora e vendo também, dentro da minha carreira, o quanto fazia diferença quando a área de TI tinha interesse em entender onde eu queria chegar com aquela demanda. Onde está a experiência do cliente, mas não só eu, cliente, eu, área demandante, mas o meu cliente final iria ter essa experiência, né, com aquilo que foi entregue. Então, na minha visão, Renato, essa também é uma skill super importante. Com certeza. E ajuda muito isso, viu, Silvana? Você ter o conhecimento da indústria, entendeu? Isso aí é onde entra o conhecimento da indústria, porque você tendo o conhecimento da indústria, você fala o mesmo idioma que o cliente. Sim. Que é aquilo que você falou de verticalizar, né? Exatamente. Incrível, incrível. Então, é realmente você buscar essa maturidade de mercado. Aí eu tenho uma pergunta também para vocês, na linha ainda de responder a pergunta do Renato, o quanto o conhecimento em metodologias ágeis faz a diferença num processo desse. Muita diferença. Eu acho que uma das coisas, esses 2 círculos que eu comentei, eu acho que faz 10 ou 15 ou 20 anos, eram 2 círculos muito grandes, digamos assim. Hoje, o que acontece, esses 2 círculos foram achatados, né? Eles foram achatados e o processo se tornou muito mais rápido, né? Não quero dizer ágil, porque vai ser redundante com a pergunta, né? Mas, então, hoje em dia, a metodologia ágil é o standard, né? Assim, dentro do perfil técnico, hoje em dia é esperado que as pessoas conheçam de tecnologias ágeis, da metodologia e do papel que eles têm dentro dessa metodologia, né? Se você tem um papel de dev, de product owner, de Scrum Master, o papel que você vai ter dentro da equipe ágil, né? Você tem que ter muito claro, entender a metodologia, porque quando você é inserido num projeto ou numa atividade, a probabilidade que se esteja utilizando metodologia ágil é muito alta, né? Hoje, por exemplo, de todos os clientes que eu tenho visto ultimamente, nos últimos 2 anos, todos são com metodologia ágil. Alguns, digamos, procuram uma metodologia, uma combinação de ágil com entregáveis, né? Porque o que caracteriza a metodologia ágil é que a capacidade é finita, né? Existe uma capacidade finita e agora o que você vai trabalhar é o que muda, né? Que antes, por exemplo, nos projetos de preço fixo e coisas assim, o alcance era fixo e a equipe é o que mudava. Aqui na metodologia ágil, a equipe é fixa e o que muda é as prioridades, porque realmente é o que acontece, né? Na vida real, as prioridades do negócio mudam. Você não pode congelar a prioridade do negócio por 2 anos. Não existe isso, né? E era muito comum, né, Fábio? Projetos. E o que acabava acontecendo? Anos, né? O esforço de administrar os controles de mudança era quase igual que o esforço para gestionar o projeto. Então, era uma perda de tempo danada, né, de todo sem mundo. falar, um ciclo muito longo, né? Acabava você tendo produtos obsoletos, né? Não acompanhava o movimento de mercado, né? A hora que você chega com o produto já não atende. E novamente, o problema de comunicação, porque o que você entendeu que
o mercado necessitava, não é nem porque o mercado mudou, é porque você não entendeu. Então, é melhor você descobrir que você não entendeu rápido do que esperar 2 anos. 2 anos para começar a sacar que você está no caminho errado, né? Não é não? Eu queria destacar, Fábio, até porque a gente está aí, né, com o lançamento da formação para profissional, e eu acho que é muito importante, assim, né, além dessas especificações técnicas, a gente quer trazer as noções do inglês para esse desenvolvimento. A gente vai trazer toda essa expertise do Alberto, né, com esse olhar de carreira mesmo, olhar de metodologias ágeis, esse olhar de customer experience, que eu sei que ele tem essa visão, né, por conta aí de projetos que eu conheço, que ele tocou e que de uma forma com muita maestria mesmo, né, esse foi um grande diferencial na carreira do Alberto, né, e eu acho que possivelmente na sua também, né, ter esse olhar mais dinâmico e mais... Como é que eu vou dizer? Mais... 360. 360. Vale lembrar, né, há anos atrás, quando eu avaliava ferramentas para fazer a migração, igual eu contei na última live, eu fiz exatamente uma movimentação de produtos da Oracle para produtos da Salesforce, né? O Mulisoft é um produto da Salesforce. Um dos grandes atrativos que eu encontrei foi a Salesforce. Ela tem um produto 100% alinhado à experiência do usuário, né? Então, é um produto de CRM, onde ele vem para realmente resolver todos os gaps que tem de comunicação da empresa com seus clientes e da empresa com ela mesma, né? Então, você resolver ali toda a cadeia de relacionamento, cliente interno, clientes externos, enfim, toda a rede. E o Mulisoft, ele entra para apoiar muito fortemente esses movimentos. Boa parte dos projetos que a gente lida hoje com o Mulisoft tem o Salesforce no meio, então é um projeto que envolve Salesforce, envolve um RP, SAP, envolve muitas vezes 10, 20, 30 sistemas diferentes para a gente conseguir construir essa experiência, né? Integrar todo mundo numa conversa só. Então, eu enxergo isso como muito gratificante quando a gente consegue entregar isso para o cliente. Então, é uma dos aspectos, eu acho, muito relevantes, né? Quando a gente vai fazer uma escolha de carreira ou vai decidir por qual produto eu vou investir meu tempo, eu vou me aprofundar algum produto que é uma plataforma, né, que permita você explorar da maneira mais ampla possível, né? E o que eu acho importante do que você está falando, Alberto, é que hoje os ambientes tecnológicos da maioria das empresas é um ambiente heterogêneo, né? Muito poucas empresas, digamos, têm um único aplicativo, né? Solução igual buscava-se antigamente, um sistema integrado que resolva tudo, né? Isso não é uma coisa real hoje em dia, né? Hoje em dia existem diferentes sistemas para a parte financeira, para a parte operativa, para a parte de vendas, né? Então, o Mulisoft, o que te permite poder resolver problemas que cruzam essas fronteiras, né? Problemas que não se... perguntas e funções que requer informação de múltiplos sistemas, né? E isso é o que a Mulisoft faz. Eu não sou especialista, mas um pouquinho eu entendi aí da nossa viagem lá a Nova York, lá no evento. Eu queria perguntar disso para vocês, como foi esse passeio, e aí eu queria aproveitar aqui para deixar a pergunta do Daniel, que deixou uma pergunta super interessante, e que vocês juntassem essa resposta do Daniel com contar para a gente a experiência, qual foi o evento que vocês foram, e a pergunta dele é: como o empregador americano enxerga o profissional brasileiro, se existe preconceito, se eles podem se dar a esse luxo, dado que eles estão com tudo isso de vagas, e se tem alguma dica para quebrar as barreiras, além das que você já deu aqui no início da live também, que eu achei bem interessante, se tem alguma coisa que você possa acrescentar aí. Então, conta para a gente, Fábio. O evento, vamos começar pelo evento, né? Bom. O evento foi em Nova York, né? Foi na quarta-feira, acho que dia 28, né? Ou 29. Sim.
29, creio. E foi muito bacana, porque, apesar de ser um evento MuleSoft, ele mostrava, ao menos para mim, foi bem esclarecedor ver o ecossistema que a Salesforce está construindo, né? Porque não é só MuleSoft, né? Tem fácil ali, não sei, não contei, mas eu acredito que fácil umas 12 empresas dentro do ecossistema da Salesforce, né? Tem a parte agora que eles adquiriram do RPA, né? Como é que chama? Como é que é? Service Trace, né? Então foi muito interessante. Fizemos muito bons contatos com clientes no evento e foi bem, assim, bem intenso, né? Eu acho que foi uma experiência intensa, Uma jornada. mas foi bem interessante, muito interessante. E estava cheio de gente de Salesforce lá, estava lotado de gente. Vale ressaltar, isso que você está comentando, Fábio, vai muito de encontro ao que a Salesforce vai lançar agora em setembro, né? Que ela vai disponibilizar dentro da plataforma do MuleSoft esse produto que ela comprou, que é o Service Trace, que é um produto de RPA, líder de mercado já, e aí passa a operar junto com a plataforma de middleware, né? Então, você vai ter ali um middleware que resolve integração e ainda você te possibilita construir robôs e automatizar processos. Foi muito comentado, foi a grande cereja do evento, eles chamam de automação end-to-end, né, onde você consegue resolver qualquer questão dentro da jornada, dentro da plataforma. Então, você não depende de construir um pedaço e outra parte ficar fora. Então, tem sempre aqueles puxadinhos que as empresas fazem, né? Até para comentar, foi falado lá que, em média, nas empresas americanas, são 10 mil sistemas, empresas de grande porte, né? E crescendo, porque cada vez mais produtos especializados, cada vez mais serviços em cloud, né? Ofertando ali soluções muito customizadas, soluções muito especializadas ali em nicho, né? Então, é muito comum a gente entrar em empresas aí com essa ordem de grandeza. Só para elaborando nesse comentário, Alberto, eu falei que de MuleSoft tinha 10.500 vagas, ou 400 e poucas vagas. De RPA, tem 9 mil. Então, é um novo mercado que se abre aí para todo mundo que já trabalha com Mule. A gente já está olhando isso, se preparando, buscando aí em breve as certificações, porque com certeza RPA, eu já trabalhei com RPA, então sei que é incrível e super complementa a área de middleware. Então vai vir com muita força para a gente conseguir entregar mais aí do que a gente já faz. Qual era a segunda parte da pergunta, Silvana? Preconceitos. Se o empregador americano, se ele enxerga o profissional brasileiro com algum preconceito e alguma dica para quebrar essa barreira? Assim, eu posso te dizer, assim, eu acredito que existe uma certa reserva, né? Não sei se preconceito, mas existe uma reserva. É igual, imagina assim, você vai fazer um campeonato aí no Brasil e chega o ponta-direita de Connecticut. Você vai ficar olhando e ver o que esse cara vai fazer, né? Mas assim, a expectativa não é, digamos, que o cara vai entrar no campo e dar show, né? Você não vai pensar que o americano vai entrar no campo e vai ser o Ronaldinho do campo, né? Agora, isso tem dois lados. Porque se você for o Ronaldinho, você vai deixar o cara de boca aberta, entendeu? Esse que eu acho que é a pegada. Assim, o que eu posso te dizer da minha experiência, tá? A minha experiência pessoal, porque do que a gente está falando aqui, eu vivi isso, né? Não é o que eu acho, não é achismo. Eu vim para os Estados Unidos e a gente, assim, a empresa entrou num novo mercado e precisava adaptar os sistemas para poder atender esse mercado.
e aí a empresa formou uma equipe, tipo um SWAT team do mundo inteiro. E eu fui convidado para participar desse SWAT team. E então você imagina um brasileiro chegando nos Estados Unidos para, de alguma maneira, dizer para os americanos como iam fazer as coisas, né? Na parte de tecnologia e processos, né? Então você pode imaginar que pode ter tido uma pequena resistência, né? Então, sim, pode ter, mas eu acho que eu volto para os pontos que eu comentei anteriormente. Se você tiver esses pontos bem sólidos, aguenta um pouquinho de pancada e você vai estar do outro lado, entendeu? Porque uma coisa que o americano tem é que ele não eles chamam, ele não tá brigado com o dinheiro dele, né? Então, o cara que dá resultado, o cara que produz, é reconhecido, entendeu? Ninguém vai pegar um cara que é latino-americano e que tem um desempenho top e falar, não, esse cara aí eu vou discriminar ele. Não vai acontecer. Mas que talvez você vai ter que enfrentar um pouco de... Vai ter que provar. É provável. Tem sempre que provar, né? Mas, pelo que eu entendi, então, Fábio, existe uma meritocracia mais totalmente institucionalizada, né? Não é quem você conhece, mas é o que você sabe e faz, né? Aqui é o país da meritocracia. Aqui, acho que não conheço outro país onde a meritocracia seja tão a flor da pele como aqui, né? Aqui, isso aí... Deu resultado, você é rei, cara. Incrível. Fábio, tem uma outra pergunta aqui do Kleber. Se existe alguma receita de bolo para dar um upgrade na carreira em um curto espaço de tempo? Claro que tem. Faz o curso do Gustavo. A gente mas é sério, no caso. Agora ele botou a bola na porta do gol, né? Justamente, exatamente. A gente está indo, mas é sério. Faz o curso do Alberto aí, que tem a receita. Não, o Alberto é um cara que tem uma trajetória importante, né? Uma especialização técnica muito alta, que é a porta de entrada. É a porta de entrada. Sem isso aí, vai dar murro em ponta de faca. Exatamente. A especialização é sempre um caminho recomendado, né? A gente percebe aí, tanto na questão de reconhecimento profissional, né? Você conseguir ter ali uma reputação, construir ali boas entregas, ter bons projetos e isso te possibilitar a visibilidade, né? E automaticamente os ganhos estão muito atrelados a resultado, né? Igual o Fábio comentou, o profissional que dá bons resultados dificilmente. No mercado internacional, mais ainda, né? Muito mais claro isso, né? Eles deixam muito claro isso. Eu até convidei ontem o pessoal para consultar as vagas no LinkedIn, que é legal que eles colocam valor, né? Então, ele fala o que ele espera de você e já deixa exatamente o valor que você vai receber por isso, né? Então, não tem mistério. Entrega e recebe, né? E, Silvana, algumas pessoas me perguntaram que não iam poder estar na live se ia ficar gravada. Sim, vai ficar gravada. A gente também vai fazer depois algumas edições de algumas partes, mas vai ficar gravada sim. A gente vai disponibilizar o arquivo em YouTube e o vídeo para poder... Aí a gente te manda. No LinkedIn também? No LinkedIn também vai ficar gravada. Vai ficar gravado sim. Uma outra questão aqui, é muito incrível quando as pessoas também podem estar ao vivo, porque nos permite essa interação gostosa mesmo que a gente está fazendo aqui, porque enriquece muito a live. E a Ana Carolina falou justamente isso. Boa noite, a live está muito enriquecedora, incrível, isso graças a vocês que estão aqui participando com a gente.
E ela te pergunta, Fábio, como que você enxerga o mercado quando toda a população for nativa digital? Haverá muitas mudanças do cenário que temos agora? Eu acho que vão existir novas profissões, né? Inclusive já estão falando muito disso, né? Por exemplo, a profissão de cientista de dados era uma profissão que faz 10 anos muito pouca gente tinha essa profissão, né? Então, conforme o volume de dados se torna disponível e conforme a capacidade de computação aumenta, você começa a surgir novas profissões, né? Porque se você for ver a parte de ciência de dados, eu falo porque eu conheço bem esse assunto. Os algoritmos de ciência de dados existem fazem 70 anos, entendeu? Os algoritmos existiam. O que não existia eram os dados e a capacidade de computação para poder fazer análise desses dados, né? Então, eu acho que o que vai acontecer vão surgir novas profissões, né? E as pessoas vai ter que haver um retreinamento, né? Um treinamento, você transformar o que o Alberto está falando aí, né? Pegar pessoas que têm uma certa formação e transformar elas para outro tipo de papel, né? Porque o papel que elas tinham não necessariamente vai continuar existindo, né? Eu acho que é isso que vai acontecer. E um ciclo cada vez mais rápido, né? A obsolescência, né? A gente percebe a cada movimento. É curioso dizer, vou até citar aqui o slogan da Mulisoft, né? Eles falam que eles são proof of future, ou seja, a prova de futuro. Future proof, que eles chamam. Sim. Então, é bacana também estudar uma ferramenta que se diz a prova de futuro, né? Isso, na verdade, apesar de a gente estar brincando, mas vai muito de encontro a uma busca constante por se manter atualizado. Né? Eu acho que isso seria complementário à resposta que a gente tinha dado anteriormente, né, Alberto? Eu acho que, além de ter a especialização, você está continuamente aprendendo. Exatamente. Sempre aprendendo algo novo, sempre melhorando você como pessoa, né? Você precisa também se trabalhar como pessoa, né? Porque para você melhorar a experiência do cliente, para você melhorar a sua postura, você também tem que trabalhar em você como pessoa, né? Não é só a parte técnica, né? São soft skills que o Alberto falava, né? Isso é fundamental, isso é básico, né? Então, uma das coisas que a gente também faz na FBD digamos, ajudar os profissionais a guiar a carreira, né? Porque no mundo da tecnologia existem milhões de opções. E qual opção que é o mais rápido que eu devo de adotar, né? Ou quais são os caminhos, os possíveis caminhos, né? E uma das coisas que eu tenho feito muito na minha carreira é justamente essa: poder ajudar pessoas e empresas a ir na direção correta, baseado no que eles querem alcançar, né? Eu acho que isso aí é uma das coisas importantes, né? Que às vezes a pessoa sozinha pode se sentir meio, digamos... perdida, né? É muita coisa, né? Porque é como que você entra numa loja de brinquedo e tem demasiado brinquedo, né? Você não sabe qual que você vai pegar para brincar, né? Exatamente. E na tecnologia acontece um pouco isso, né? Existem demasiados caminhos, demasiadas opções. Mas eu acho que... E onde investiu no tempo, né? Para que ao final de um período eu esteja de fato preparado. Exato. E tenha a oportunidade também, sob medida, para essa preparação que eu tive, né? Que não seja um tempo em vão, que não seja eu acho que nenhum conhecimento é perdido, mas que ele seja mais bem aproveitado, né? Produza resultados, né? Eu acho que isso é comum você fazer um treinamento e depois não conseguir aplicar, né? Muitas das coisas que a gente vê assistiu na faculdade, ou quando você faz um curso regular, nem sempre você tem a oportunidade de aplicar.
né? Então, eu gosto muito do quão aplicável é aquilo que você está fazendo, né? Exato. Eu já vou conseguir usar amanhã o que eu aprendi hoje, né? Então, Essa é a ideia. Isso motiva, né, muito, né? E ver entregas e ser reconhecido. Então, isso faz a roda girar e você ir cada vez mais fundo, né? Uau, incrível. E você pensar que, nesse caso que você falou, né, dos desafios de estar numa profissão que está sempre se atualizando, e pensando no futuro, né, eu sempre ia naqueles eventos da Singularity, do Fórum Econômico Mundial, trazia muita informação para o Brasil, 3, 4 anos atrás, antes da pandemia, né, e já tinha aqueles dados de pesquisas, né, que falavam sobre as profissões do futuro, né, que 65% das profissões do futuro ainda não existiam. Tem um estudo recente da Dell, que foi encomendado pela Dell, que diz que 85% das profissões de 2030 ainda não existem. É o que eu falei. E o que a gente está falando aqui, só reforçando isso mesmo, é sobre entregar uma das profissões que vai existir. Então, é sobre isso que se trata, né? A formação, para isso que a Orange Academy foi criada, foi para justamente criar as profissões, as novas profissões, e profissões que sejam a prova desse futuro, né? Profissões que não vão estar só em mente em 2030, mas que vão estar em 2040 e que vão ter aí e que estão alinhadas com uma direção de mercado. Acho que isso é muito importante, a gente ter isso em mente, né? Que o objetivo da Orange é justamente preparar os profissionais para aquilo que tem mais direção de ser perpétuo num mercado que é totalmente inconstante, né? E que está em constante flutuação e mudança. Incrível. Fábio, nós estamos chegando no finalzinho aqui. Como o Daniel disse aqui no chat para a gente, excelente ter uma visão de um profissional tão experiente como você. Então, é sempre muito bom ouvir a voz da experiência. Você nos traz aqui uma alegria muito grande de te receber e em ter te escutado. Um papo realmente enriquecedor. Eu saio daqui preenchida e enriquecida desse papo com você. Quero agradecer a sua presença, quero agradecer ao Alberto aqui, que sempre me encanta muito também, e te perguntar se você quer fazer suas considerações finais, deixar uma mensagem, algo que eu não te perguntei, que você queria ter falado, que o pessoal não te perguntou. A palavra é sua. Eu acho que o mais importante, viu, Silvana, para as pessoas que têm um interesse em fazer alguma coisa, eu acho que a única forma que você pode fazer alguma coisa diferente, se você quer mudar o que você tem na tua vida hoje, se você quer um resultado diferente, você tem que fazer alguma coisa diferente, né? Então, eu acho que isso requer decisão, né? Então, você tem que decidir tomar alguma ação, né? Seja se inscrever no curso do MuleSoft, né? Mas a decisão não é na cabeça, a decisão ela só existe quando você tomou ação. Sem ter tomado ação, você não tomou nenhuma decisão. Uau! Né? Eu acho que a gente pode falar muito, a gente pode mostrar as oportunidades que existem, né? Mas eu acho que isso só vai se materializar no momento que as pessoas tomem a decisão. Né? Tem que tomar a decisão, tem que dar o primeiro passo. Né? Como diz, dá o passo e Deus põe o piso embaixo. Né? As vagas já estão abertas, né, Fábio? É isso aí. De emprego, inclusive, né? As vagas de emprego estão esperando, né? Tome a decisão, né? Então é isso, eu acho que é isso. Foi um grande prazer, Silvana, Alberto, todos os que estão aí assistindo. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade nas nossas mãos, mas a forma de transformar a oportunidade em realidade é com ação. Né? Porque senão vai ficar uma boa conversa, né? que não vai levar resultado prático para ninguém. Né?
Incrível. Aí é o fundamental da vida, né? Eu acho que eu sempre falo que, para mim, a vida teve duas grandes linhas comuns. Uma foi a tecnologia, que a vida inteira tive, digamos, esse envolvimento com a tecnologia, e outras com desafios, né? Eu acho que se a gente não abraça desafios, e desafios cada vez mais ambiciosos, eu acho que é bem importante que sejam mais ambiciosos. Porque se você faz um desafio que está na tua zona de conforto, isso não é desafio, né? Então, eu acho que tecnologia e desafio pode levar as pessoas a transformar a vida delas e transformar a vida das pessoas ao redor delas. Por isso, esse assunto é um assunto que me toca profundamente aí na alma, né? O Fábio sempre deixou muito claro a questão de transformar vidas, né? E a tecnologia, ela consegue fazer isso, né, na vida das pessoas. Na minha foi assim, eu sei que na do Fábio ele já contou para mim, então... Quem quiser saber um pouco mais da minha história, tem o livro aí, né, Silvana? Exatamente. Exatamente. Temos o nosso livro juntos aí, Decidimos Vencer. E assim, para quem quiser tomar uma decisão seguindo o conselho deste homem experiente que vos fala, o meu convite é para que vocês entrem no nosso grupo. Nós temos um grupo onde nós estamos concentrando todas as novidades sobre a Orange Academy. Então, você pode entrar através de todas as nossas redes, através do Instagram ou do LinkedIn da Orange Door Academy, das nossas pessoais também, onde você pode ou nos chamar diretamente ou simplesmente entrar no grupo, e ali você vai receber todas as informações sobre as próximas atividades da Orange Door Academy, inclusive a abertura das inscrições e das vagas para a formação de profissional Munisoft. Então, esperamos vocês aí com esse passo, com essa atitude, para a gente poder avançar em direção ao futuro. E eu amei o conceito de future proof. Eu vou usar isso para a vida agora, Fábio. Que a gente possa realmente ser a prova de futuro. Estar juntos nesse movimento aí, a prova de futuro. Quase um colega. Grande abraço para todo mundo. Grande abraço, querido. Obrigada aí. Valeu, gente. Essa agenda incrível, de lotada. Obrigada mesmo, viu, Fábio? Tchau, tchau.